Boa noite! Olá pessoal, eu sou a Regina Célia, estamos mais uma vez aqui no nosso episódio do Nós da Diferença. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, se você estiver ouvindo em outro dia, em outro horário. E aí, você já escreveu aí para nós o que você entende pelo título desse programa, Nós da Diferença? Então escreve aí para mim, tô curiosa para saber, e assim que eu terminar esses episódios contando a história da minha vida, a gente vai conversar um pouquinho mais do significado, e eu quero que você diga para mim o que você entende, e aí nós vamos decifrar o significado desse programa, do título do programa, não é? Então, continuando a nossa história, eu parei lá que em 1992 eu comecei a trabalhar e a diretora, quando eu fui assinar a minha posse, me comunicou que infelizmente eu não poderia trabalhar com alunos com deficiência porque eu não tinha formação específica. E eu, muito sonhadora, né? Aceitei o desafio e falei, pronto, eu sou a professora Helena, lá do Carrossel, e sou a escola, em vez de ter o nome que tem, vai se chamar Escola Mundial, que era esse o nome lá da escola, né? E os meus alunos, alguns serão muitos travessos e alguns serão muitos bonzinhos, etc. Isso até aconteceu, sabe? Eu tive alguns grupos, alguns alunos que eu chamava de meus grupos de apoio, que estavam sempre quando eu precisava, estavam sempre junto comigo para me auxiliar, para ir buscar água, para pegar o giz quando caísse no chão, para me ajudar a colocar o material que eu adaptei, que a Zelinda, minha querida amiga, me ajudou a adaptar, né? Que eram os mapas geográficos. Eu também tinha os meus anjos da guarda, como tenho até hoje anjos da guarda que eu falo que estarão sempre me acompanhando, me auxiliando. Então eu tive lá a Lucinete, o Douglas, que posteriormente se casaram e são meus amigos até hoje. A Lucinete transcrevia não. Eu levava todos os dias, eu pegava os cadernos de história, geografia e ciências, que eram as disciplinas que eu dava. Ela corrigia para mim, carimbava com o meu CPF, né, e o meu nome lá, e me passava como que tinha sido o desempenho de cada aluno, aqueles que tinham acertado, aqueles que tinham errado, o tipo de erro, né, para eu atribuir futuramente a nota. Então, nessa escola, na ocasião, havia a possibilidade da gente, havia um acordo interno, e então a gente dividia as disciplinas, e uma ficou responsável só por ministrar as aulas de português, a outra ministrar só as aulas de matemática, e eu peguei as outras duas, que eram só 2 aulas por turma. Nós saímos da nossa sala e ia de sala em sala, né, com o nosso material, dando a aula, etc. Então tinha dia da semana que eu poderia não ver uma determinada turma, ou uma professora não ver uma determinada turma por conta do número de aulas por dia, tá bom? E eu fazia chamada todos os dias e eu decorei as vozes dos meus 92 alunos. Eu sabia a disposição da sala onde cada um ficava sentado, e às vezes eu perguntava, eu percebia que aquele determinado aluno tinha mudado de lugar, e eu falava, por que você mudou? Aí ele falava, a professora de matemática pediu para eu sentar aqui. Aí, quando era verdade, todo mundo ficava em silêncio. Aí que eu vi os meus grupos de apoio. Quando era mentira, eles falavam, nada, a professora não fez isso não, ele sentou ali porque ele quer, tal. Então eu falava, gente, sentem sempre no mesmo lugar para eu saber onde vocês estão, para eu poder perceber o que vocês estão fazendo. E eu conseguia perceber, ia levando no dia a dia. Mas aí um certo período,
Em 93, na verdade, quando retomamos as aulas, o governo do estado fez uma mudança no sistema da educação de São Paulo e algumas escolas foram contempladas com, eu não sei a melhor palavra a utilizar, mas eles passaram a ser chamadas de escola padrão. E aí elas serviam um pouco meio como exemplo e iam seguir um projeto lá de número de aulas, de materiais a serem recebidos para a melhoria do ensino daquele grupo de escolas, né? E foi o que aconteceu com a minha escola. E aí o diretor, na época vice-diretor, seu professor Vidal, saudoso Vidal, me ensinou muitas coisas, porque a gente aprende também pelos erros nossos e dos outros, não é? Então eu aprendi muita coisa com o seu Vidal, desde o que fazer assim, e desde o que não fazer também. Então o seu Vidal, no começo de 1993, veio me comunicar que a escola tinha sido contemplada com o projeto Escola Padrão. Contudo, não haveria mais a possibilidade de dividirmos o número de matérias por conta da carga horária. Aumentou o número de aulas de todas as disciplinas, todas as matérias, não é? E eu ia ter que assumir uma sala sozinho. Eu achei que eu ia dar conta, aceitei novamente esse desafio, mas não deu. Aí eu reconheci que eu não sou incapaz, que eu não sou burra, e que eu não sou, na verdade, deficiente. Eu sou limitada. E o meu limite são as coisas visuais. Então, matemática. Quando você ensina as operações para uma pessoa, para as crianças, você tem que escrever os números para poder mostrar como efetuar aquela operação. Então, por exemplo, 5 vezes, eu vou usar a tabuada do 5 que é mais fácil, tá? 5 vezes 35. 5 vezes 5, 25. Sobe o 2 da dezena. 5 vezes 3, 15, com mais 2 da dezena anterior, 17. Isso não dá para fazer oral. Para quem já sabe, até compreende, mas quando você está aprendendo, você tem que fazer isso para que ele veja. Ou no caso do aluno com deficiência visual, a gente usa um outro método, para que ele sinta com o tato os números, onde vai ficar posicionado, né? 35 dividido por 7. Então você desenha lá a chave, etc, etc. Nem eu sei falar oralmente como que se efetua. Então eu descobri, esse era o meu limite. Eu não conseguia escrever na lousa. Matemática ficava prejudicada. Português da mesma forma. Se você escrever zebra com C e eu não perceber, eu não olhar e ver que você, ao invés de colocar a letra Z, você escreveu com C, eu nunca vou saber que você escreveu Cepra, né? Tem até um filme que eu gosto muito de assistir, chama-se O Mágico de Oz, e o espantalho, ele queria ter um cérebro, ele achava que ele era burro, que ele por ser espantalho cheio de palha, né? Depois vocês assistam o filme e confirmem comigo. Ele falava que ele queria ter M-I-L-H-O, que ele queria dizer que era miolo. Eu quero ter miolo, M-I-L-H-O, mas M-I-L-H-O não é miolo, é milho. Né? Então, assim, se você não ler o que está sendo dito verbalmente, oralmente, você não sabe o que a pessoa quer dizer muitas vezes, se está certo ou errado, não é? Bom, então eu descobri que eram esses os meus limites. E sem saber português, você não vai entender história nem geografia, e nem ciências, porque são textos. E
aí eu comecei a não conseguir mais dar aula, os meus alunos começaram a ficar frustrados e eu também. Então eles falavam lá, né? Eu não quero mais estudar nessa sala porque essa professora é cega e não sabe me ensinar. As crianças começaram, em vez de me chamar professora Regina Célia, começaram a falar para me irritar mesmo, né? Isso é coisa de criança, tá? Não tô falando se é certo ou errado, se é bom ou ruim, mas começaram a brincar, né? Aí já o bullying, o antigo bullying, né? Então já começaram, a professora Regina cega, professora, e isso me magoava, me deixava muito chateada, né? Bom, aí o que acontece? Um certo dia, e a Lucinete continuou me ajudando, viu, gente? Meus anjos da guarda. E eu não vou ficar falando muitos nomes, porque eu tive vários anjos da guarda que me auxiliaram naquela ocasião. E eu tive a professora Rosa Virgínia, essa eu não posso deixar de falar. Ela me doou todos os livros dela, ela estava pretendendo se aposentar em breve, queria se aposentar dando aula só para o ano final, né? Que na época era de primeira a quarta série, ela só dava aula para a quarta série, a intenção dela era se aposentar dando aula para a quarta série. Então ela me doou todos os livros de terceiro ano, a Zelinda gravou para mim em áudio todos os textos dos 3 livros, eu copiei tudo em braille e eu lia na sala de aula junto com eles, ou eu pedia para que eles lessem os textos e eu acompanhava a leitura deles para saber se eles estavam lendo direitinho, corrigia a pronúncia, etc. Então, o que dava para fazer verbalmente, eu tentei fazer. O que não dava, eu pagava a Lucinete para me auxiliar e ela me auxiliava muito. Em dia de prova, eu colocava as estagiárias que iam lá, eu assinava o estágio para elas iam lá para mim em dia de prova. E assim eu consegui levar o ano de 92, não é? Aí quando mudou, que eu comecei a ficar sozinha na sala, eu comecei a ver as falhas e as dificuldades, mas enfrentei. Um belo dia, ao voltarmos do recreio, um grupo de alunos, que eu já tinha sido professora no ano anterior, estavam lá brigando entre si e começaram a fazer uma guerra de bolinha de papel e começaram a tacar um no outro. E as crianças mais quietinhas, mais tímidas, mais contidas, começaram a ficar assustadas, começaram a gritar. E eu comecei a ficar apavorada, porque eu não sabia o que estava acontecendo, literalmente, né? Sabe aquele ditado que diz, cego em tiroteio? Foi mais ou menos isso, só não era tiro de bala de revólver, mas era as bolinhas de papel. Eu fiquei tão desesperada, gente, tão assustada, que eu peguei a minha bolsa dentro do armário, peguei a minha bengala, eu descia as escadas do fundo do corredor, dava direto para a diretoria onde estava o professor Vidal. Eu desci, entrei, eu sabia onde era a sala dele, entrei na sala dele, assustada, chorando, e falei, seu Vidal, tá acontecendo isso e isso na sala, eu não sei o que fazer. Eu não tô conseguindo controlar. Professor Vidal, que sempre foi um professor muito rígido, né? Subiu lá, gritou, conversou com eles. Como era finalzinho de aula, né? Ele pediu para uma inspetora de alunos ficar lá com eles. Aí voltamos, conversou. Eu fiquei muito abalada, tirei uma semana de licença de saúde. E aí, quando eu voltei, o professor Vidal conversou comigo. E aí, eu entrei com uma solicitação de readaptação, que é uma possibilidade que todo serviço público tem, seja da prefeitura, do estado ou do federal, que é remanejar a pessoa quando ela está, por algum motivo, impossibilitada de exercer determinada função do correspondente ao seu cargo, ela é desviada para outra função. Então, por exemplo,
não aconteceu isso só comigo lá, e acontece até hoje a readaptação. Então, tínhamos lá uma funcionária da limpeza que ficou com um problema sério no tornozelo e não conseguia mais andar e ficar muito tempo em pé. Então, o que fizeram? Remanejaram ela para outro setor. Ela trabalhava na secretaria da escola também, preenchendo. Na época a gente tinha lá muita papelada a ser preenchida, né? Carteirinha. Quem é mais antigo sabe que a gente tinha uma carteirinha que era o boletim, carteirinha escolar cheia com as nossas notas, né? Que a gente tinha medo de levar para os pais quando tinha a nota vermelha, né? Então elas ficavam lá preenchendo as carteirinhas, etc. Tudo era remanejado do seu cargo oficial para uma outra função. Continuávamos recebendo o salário correspondente ao nosso cargo, porém exercendo outra função. E aí, depois de um determinado tempo, alguns meses, eu consegui ser readaptada. Enquanto isso, fui levando conforme dava para levar a sala de aula. E aí, quando eu saí da sala de aula, eu fui remanejada, eu fui trabalhar na secretaria da escola e assim eu trabalho até hoje, né, como readaptada. Já tô com quase 32 anos de serviço, já eu me aposento assim que for liberado o meu 6º quinquênio, né, de salário, eu vou me aposentar. E aí eu vou me dedicar somente ao consultório e ao canal aqui com vocês, que me dá muito prazer, inclusive. Bom, e aí quando eu saí da sala de aula, tinha uma lista de professores que a gente chama de eventual, que são os substitutos, não é? E coincidentemente, o primeiro da lista a ser substituto na ocasião era a Lucinete. Então a Lucinete já conhecia nos bastidores os meus alunos, por conta de corrigir os cadernos para mim. E aí ela foi trabalhar com eles pessoalmente. Só que aí o que acontece? Aquelas crianças já estavam meio que abaladas emocionalmente, estruturalmente. Então foi uma sala, e um dia eu trago a Lucinete para dar o depoimento aqui, foi uma sala muito difícil de levar até o final do ano, né? Mas a Lucinete, assim, de uma forma honrosa e de uma forma guerreira, conseguiu dominar aquela sala e conseguiu levá-los até o final do ano. E eu estou readaptada até hoje, né? Então, eu continuo trabalhando na secretaria da escola. A escola que eu trabalho atualmente, eu já estou há mais de 20 anos. Eu trabalho na secretaria, atendendo o telefone, conversando com os pais quando os alunos vão lá pedir para ligar, quando eles não estão passando bem, ligar para os pais para irem buscá-los mais cedo. Tem um interfone lá que eu orgulhosamente consigo atender, conversar. Então, o que eu quero deixar aqui? Tudo tem uma forma, nós somos seres humanos, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas assim, se você pegar 1 litro de água e colocar dentro de um copo do liquidificador, aquela água vai ficar no formato do copo de liquidificador. Se você pegar esse mesmo litro de água e colocar dentro do aquário, vai ficar no formato do aquário. E se você pegar esse litro de água e colocar dentro de um pirex, né, de um prato com formato redondo, ele vai ficar redondo também. E nós, pessoas, somos formados 75% de água, então, de líquido, não é? Então a gente pode sim se adaptar a qualquer coisa. E é isso que eu acho que Deus quer da gente, que a gente se adapte, readapte e todos os anos e todos os dias a gente aprenda coisas e ensine coisas. Mais uma vez, eu não sei se para aquele grupo de alunos, um dia eles entenderam bem o que se comemora no 7 de setembro, o que se comemora no 15 de novembro. Mas eu tenho certeza que para alguns, e é isso que me importa, eu ajudei na trajetória deles. Como eu encontrei a Crislaine e falou, eu lembro sempre da senhora, né? E me chamou de professora. Então eu fiz a diferença na vida dela
e tenho certeza que faço ainda e fiz na vida daqueles alunos, né? Ensinei cidadania, era esse o meu propósito, porque o que se comemora no dia 7 de setembro, no dia 12 de outubro, no dia 15 de novembro, todos os anos a gente aprende, todos os anos, principalmente nas séries iniciais. E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo que tem muitas outras coisas ocultas nos bastidores disso. Então, foi essa grande mudança, não é? Primeiro eu ser professora e assumir três salas com 92 alunos e ter todo aquele grupo de apoio que eu tive, e depois eu consegui ser readaptada. E é isso que me sustenta hoje, esse trabalho que me sustenta hoje. E foi através disso, de ter aceitado o limão que Deus me deu, porque eu podia ter jogado fora aquele limãozinho, aquele desafio. No dia que a minha diretora falou, a senhora vai ter que assumir uma sala comum, eu poderia não ter assinado a posse, não é? Mas eu aceitei e acho que cumpri honrosamente. E foi isso que posteriormente me ajudou a ter uma grande realização na minha vida. Não ter dito não para o meu destino, para o meu futuro, que me fez que futuramente eu conseguisse concretizar um grande sonho. E aí, no próximo episódio, eu conto qual foi esse sonho e como foi o restinho aí da minha história pra gente trazer para os dias de hoje. Tá chegando no final, hein, gente? Então eu peço para você, se você gostou, dê o seu like, compartilhe se você achar que é útil para mais alguém a minha história, assista os episódios anteriores, dê o seu like, compartilhe, faça os seus comentários e eu aguardo você no nosso próximo episódio. Beijo, até semana para vocês.